Pessoal, estamos de volta após a nossa breve pausa. Nós estávamos falando sobre que a dependência química ela é um modelo biopsicossocial, certo? Nós já falamos aqui que não é uma questão de falta de caráter, não é uma questão de comportamento problema, ela é muito mais complexa, envolve essas dimensões, biológica, psicológica e cerebral. Ela não é só biológica, ela não é só psicológica e ela não é só espiritual, só social. E ela não é também só espiritual. O modelo biopsicossocial, ele surge justamente para romper com essa visão reducionista das pessoas. Esse modelo biopsicossocial, parte do princípio de que nenhum fenômeno humano complexo tem causa única. A dependência química é resultado da interação dinâmica entre fatores biológicos, ou seja, corpo e cérebro, fatores psicológicos, história emocional e subjetiva, e isso significa o que, Ângelo? Isso significa que duas pessoas podem usar a mesma droga, na mesma quantidade, e terem destinos completamente diferentes. O modelo biopsicossocial nos ensina algo central. O quê? Não existe o dependente, existe histórias singulares de vulnerabilidade. Isso pedagogicamente, pessoal, isso muda completamente a lógica da intervenção. Por quê? Não existe um protocolo único para o tratamento da dependência química. Não existe tratamento padronizado. Sabe por quê? Porque cada caso exige, sabe o quê? Uma leitura individual. Cada pessoa tem a sua subjetividade. Cada pessoa tem também uma personalidade. Então, envolve diversas dimensões, diversos fatores. E os fatores biológicos explicam porque algumas pessoas são mais vulneráveis neurologicamente à dependência do que outras. Exemplo, a genética, né? Mostra que entre 40 e 60 pessoas do risco de dependência é herdável. E isso não significa destino, mas predisposição. Tem muitas pessoas que têm predisposição, certo? Por causa do fator genético. Mas só que o fator genético ele não predomina, porque há uma relação entre o fator entre a genética e o ambiente. Isso não significa destino, mas predisposição. A pessoa ela tem uma predisposição. A pessoa ela não herda a droga do seu familiar, do seu ente, né? Ela não herda. Ela herda a sensibilidade dopaminérgica, impulsividade, maior resposta também ao prazer químico. E, gente, na prática clínica, isso aparece em história como pai alcoólatra, filho alcoólatra, famílias com múltiplo caso de dependência. E ainda nesses fatores biológicos, e mais falando sobre a impulsividade, melhor dizendo, e busca por sensações, algumas pessoas nascem, sabe com o quê? Com maior necessidade de estímulos, outras nascem com menor tolerância ao tédio, outras com maior busca por novidade. E esses traços, eles aumentam. Aumentam o quê? Aumentam experimentação precoce, comportamentos de risco e menor percepção de perigo. Cada organismo, é importante falar sobre isso, cada organismo metaboliza, gente, a substância de forma diferente. Alguns organismos sentem prazer intenso rapidamente, desenvolvem tolerância mais cedo, outros apresentam a abstinência mais forte, ou seja, o comportamento também participa da dependência. Isso no tocante aos fatores biológicos. E no tocante aos fatores psicológicos, os fatores biológicos explicam quem é mais vulnerável, ok?
Os fatores psicológicos explicam por que a droga se torna emocionalmente necessária. No tocante ou no que tange aos fatores psicológicos, a gente inclui trauma e sofrimento emocional. Grande parte das pessoas dependentes por álcool ou outras substâncias psicoativas tem histórico de abuso. Isso quando eu falo de abuso sexual, na infância, negligência também dos pais, rejeição, violência, exposta à violência, e também um histórico de abandono. Essas pessoas, devido ao fato delas passar por esses traumas, elas desenvolvem algumas crenças, né? Crença de desamor, crença de desamparo, crença de desvalor, e elas acreditam em suas crenças de forma absoluta, e acabam, devido a esses fatores psicológicos, recorrendo à substância psicoativa, recorrendo às drogas. A droga passa a funcionar na vida desses indivíduos, no tocante aos fatores psicológicos, como anestésico emocional, como regulador de dor psíquica, como fuga de realidade interna. Como não consegue lidar com a realidade interna, com as suas questões intrapsíquicas, essa pessoa ela acaba recorrendo à substância, ao uso da substância como fuga da realidade, como também a automedicação emocional. Muitos quadros clínicos estão associados à ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade. A droga aqui, ela vira uma forma de, nesse contexto, de diminuir a ansiedade, calar pensamentos, aliviar vazio, reduzir sofrimento. E, gente, nesse sentido, a pessoa não usa para se destruir. A pessoa, ela usa para tentar sobreviver emocionalmente. Além também da baixa autoestima e identidade. Muitos dependentes relatam que sentimento de não pertencimento, sensação de inadequação, identidade fragilizada, porque a droga oferece sensação de poder, pertencimento a grupos e a identidade social. Ou seja, sou do rolê, não é assim que normalmente, pessoal, acontece? Além dos fatores biológicos, fatores psicológicos, há também os fatores sociais. Nenhuma dependência, gente, se desenvolve no vácuo, do nada, de um dia para o outro. Há um caminho, há um percurso que vai sendo construído. A dependência, para ela se desenvolver, há a existência de um processo de relação com a mesma, do indivíduo e a substância. E isso, não acontece do vácuo. A dependência, ela sempre acontece normalmente dentro de um contexto, acontece dentro de um contexto social, exemplo da própria família, exemplo de famílias marcadas por conflitos, uma família conflituosa, o indivíduo, membro dessa família, pode recorrer à substância como fonte de alívio, como fonte de redução da ansiedade. E aí, como nós já falamos aqui, que realmente a curto prazo, por questões neuroquímicas, uma redução da ansiedade, uma sensação de alívio naquele momento, como se a pessoa ficasse anestesiada naquele momento, mas isso é a curto prazo, onde a pessoa tende a adentrar em uma cadeia emocional. E famílias que
o conflitos é muito uma casa ou um lar ou um ecossistema de muitos conflitos, de muita violência, onde a criança, adolescente é exposto, presenciam a violência, seja psicológica, seja a violência física, patrimonial, seja qual for a violência, a criança, o adolescente, o jovem que é exposto a isso, a essas situações, a esses eventos, pode recorrer à substância. A negligência também, a negligência da família, o uso do álcool como uso de álcool como norma. O que acontece? Tem muita família que tem o uso de álcool como norma, faz o uso da substância de maneira natural, e o uso da substância é naturalizado dentro desse sistema familiar. Aí o que acontece? Uma criança dentro de um sistema familiar onde o álcool é normalizado, a criança certamente ela vai aprender desde cedo: beber é normal, usar é estratégia. E pessoal, o que acontece? Tem outros ambientes sociais também, que quando a gente fala da questão dos fatores social ou sociais, o ambiente e território. Pessoas que vivem em ambiente ou território de pobreza, e os dados estão aí, aonde há mais vulnerabilidade, lugares de vulnerabilidade socioeconômica, onde tem mais pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. E também a própria questão, também além da pobreza, da exclusão. A pessoa, quando ela vive um ambiente onde ela é excluída, ela não se sente pertencente, inclusa naquele ambiente. E deixa eu dizer algo, pessoal: inclusão é uma coisa, integrar a pessoa ao ambiente é outra coisa. Então a pessoa ela não tem que estar apenas integrada ao ambiente, ela tem que estar incluída ao ambiente. Quando isso não acontece, acontece o quê? A exclusão. Também violência urbana, ausência de oportunidades, são fatores sociais que podem levar o indivíduo à droga. Aí a droga surge como forma de prazer acessível e alívio imediato, como alternativa de sobrevivência. Também, quando na questão social tem os fatores ali, da cultura, a própria normalização, porque nós vivemos numa cultura que a gente pode dizer que glamouriza o álcool, banaliza o uso e romantiza excesso. Aí o discurso social diz: beber é viver, droga é diversão. Mas aí que tá, pessoal, que acontece? Não mostra o outro lado, não mostra, que a droga pode levar esse indivíduo à internação, pode levar o indivíduo ao óbito, levar à morte, levar a perdas e levar a sofrimento. Nós estamos aqui falando desses fatores de risco biológico, psicológico e sociais. Mas tem os fatores, assim como existem fatores de risco, existem também os fatores de proteção. Os fatores de proteção são elementos que reduzem drasticamente a chance da dependência e reduz significativamente os fatores de risco. E entre esses, os fatores de proteção que reduz a chance de dependência, está vínculos afetivos. Quando na família, a família desenvolve vínculos afetivos, memórias afetivas, vivências afetivas, quando a família ela é uma família presente, quando o adulto ele é de referência,
e as relações são seguras, aí, pessoal, esses fatores reduz significativamente a chance de uma dependência se instalar. Como fator de proteção, a gente não pode deixar de fora escola, como também projeto de vida, sentido existencial. Escola é um fator de proteção. Projeto de vida é um fator de proteção. E quando eu falo de escola e projeto de vida, eu falo exatamente de sentido existencial. Eu falo de metas. Um indivíduo que consegue estabelecer uma meta, um objetivo na sua vida, quando a sua vida passa a ter um sentido existencial, quando o indivíduo ele consegue sonhar e ter perspectiva de futuro, o pertencimento também social. Quando eu falo de pertencimento social, porque o pertencimento social ele é um fator de proteção e reduz fatores de risco. Gente, anota aí: esporte, arte, igreja, grupos comunitários são fatores de proteção. Também habilidades socioemocionais. Importante trabalhar as habilidades socioemocionais. Quando eu falo de habilidades socioemocionais, eu falo de regulação emocional, de resolução de conflito, tomada de decisão consciente, a autoestima elevada, comunicação assertiva. E aí eu quero novamente dizer a você, pessoal, a dependência não nasce da droga. A dependência nasce do encontro entre uma substância e uma história de vida vulnerável. É isso, simplesmente isso. Genericamente eu posso dizer que é isso, que a dependência não nasce da droga. Dependência nasce do encontro entre uma substância e uma história de vida vulnerável. E dentro da dependência, a família ela precisa de cuidado, senão ela se torna codependente. E quando a família é cuidada, ela consegue estabelecer limite e também suspende o estigma. Quando na família um adoece, nós falamos aqui, estamos falando muito isso, quando na família alguém adoece, não adoece apenas aquele indivíduo, aquele membro da família. Quando na família um adoece, ninguém fica intacto, todos adoecem também. A família adoece junto com o adicto por álcool ou outro tipo de droga. A família adoece com o seu membro que está em drogadição. A dependência química nunca é um problema individual. Compreenda isso. A dependência química, ela nunca é um problema individual. A dependência química necessariamente, ela é um fenômeno sistêmico, é um fenômeno familiar. Quando uma pessoa na família adoece por dependência química, gente, toda a família entra em um estado de adoecimento relacional crônico. E na prática, gente, o que acontece? A família, ela passa a viver, sabe como? A família ela passa a viver em estado de alerta permanente, medo constante de recaída, vigilância, hipervigilância, porque é 24 horas querendo vigiar, controlar, tensão emocional, porque algo ruim pode acontecer, imprevisibilidade. E aí a rotina da casa começa a ser organizada em torno da substância. Os horários, os dinheiros, as conversas, tomada de decisões, o clima emocional. E é muito comum, nesse contexto, a família desenvolver, sabe o quê? TAG. O que é o TAG? Ansiedade generalizada. Desenvolver insônia, sintoma depressivo,
Quantas mães depressivas, fazendo uso psicotrópico por causa do seu filho, porque ela, na verdade, ela não sabe como lidar com o filho com dependência. E aí acaba, ela, podemos dizer, sobrevivendo sobre o efeito de um medicamento, porque não consegue dormir, acaba ficando depressiva, né? E aí tem também a própria irritabilidade, a somatização também, porque acaba somatizando devido à tensão, à preocupação, excesso de preocupação, a preocupação exacerbada, improdutiva, e aí o corpo começa a somatizar, e aí parece dores, cansaço, adoecimentos. A família, ela vive o que chamamos de estresse tóxico prolongado. É como se fosse, pessoal, aí um burnout familiar. E isso gera um efeito devastador na família. A casa, ela deixa de ser espaço de proteção e vira espaço de conflito, medo e desgaste. Aí, muitas famílias relatam: a gente não sabe mais quem é quem dentro de casa. Tudo gira em torno dele. A nossa vida parou por causa, eu vou dar um nome fictício, por causa de João. Porque João deixa a gente preocupado por causa desse comportamento dele, que vive usando droga, que não para de usar. Nós já conversamos e ele já falou por diversas vezes que iria parar, mas continua usando. A família sofre, pessoal, e aí as coisas passam a girar em torno dessa pessoa dependente, com dependência. A dependência, o que acontece? A dependência sequestra, não só isso é muito forte. A dependência sequestra não só o cérebro do usuário, daquele que usa a substância, mas também a saúde mental, sabe de quem? Da família inteira. Mina a saúde mental da família inteira. E aí a família codependente, ela sofre. Ela sofre junto com o seu ente dependente. Como eu expliquei aqui para vocês, a família, ela passa a viver a codependência. E a codependência, de acordo com literaturas, com os estudos, não existe também cura para ela. A codependência é uma dependência, é a dependência do dependente químico. Por que codependência? Porque a codependência, esse termo surgiu por causa de algum membro da família que desenvolveu a dependência e a família adoeceu por causa desse membro com dependência química. Aí se fala codependência. Codependência é um dos conceitos, pessoal, mais importante e mais, ao mesmo tempo, mal compreendido nesse campo da dependência química. A codependência não é amar demais, não é isso, como as pessoas pensam. A codependência é perder a própria vida emocional em função da doença do outro. A pessoa se anula. O familiar codependente começa a viver para controlar, viver para salvar, viver para evitar crise, viver para impedir recaídas. Com o tempo, ele abandona a própria vida, perde interesse, deixa de se cuidar, vive em função do problema. Aí, quais são os sinais clássicos de codependência, Ângelo? Sinais clássicos são dificuldade de dizer não, de trabalhar recusa, culpa constante, sensação de responsabilidade total, ao medo extremo de consequências, necessidade de controle. A frase interna do codependente, gente, se eu não fizer algo, tudo vai dar errado. O mais grave é que a codependência mantém o ciclo da dependência, impede responsabilização, reforça o adoecimento relacional. Ou seja, duas pessoas adoecem juntas. É assim, normalmente acontece. Uma pessoa, pelo uso, se torna dependente pelo uso, e a outra pelo excesso de cuidado disfuncional. O que seria o excesso de cuidado disfuncional? O excesso de cuidado disfuncional é quando
É quando o cuidado ele perde a função, ele passa a ser disfuncional. A pessoa ela tem um excesso de cuidado com o outro e esquece de si próprio, se anula no processo. E aí, esse excesso, esse exagero essa preocupação em cuidar do outro, em vigiar o outro, em controlar o outro, em se preocupar demais com o outro, se torna disfuncional. E aí, eu chego em um ponto que esse é, talvez, um dos momentos mais importantes da nossa aula. Facilitar. Por quê? Muitas das vezes a família acaba facilitando comportamentos que mantêm a doença. E Ângelo, me explica melhor essa situação de facilitar. A família, quando ela facilita comportamentos que mantêm a doença, ou que retroalimenta esse comportamento, é quando a família dá dinheiro para não passar ali, quando a família passa a dar dinheiro para o indivíduo sustentar aquele vício. E comportamentos que mantêm a doença, esse tipo de comportamento que mantém a doença, que é dar dinheiro para não passar necessidade, mentir para o patrão, que é muito comum, né? O adicto fazer isso, até a família fazer isso, a própria questão também de não pagar dívidas causadas pelo uso, quando a família ela paga dívidas causadas pelo uso. Fala, se eu não pagar, eu sei que é uma situação complexa, mas a família ela acaba retroalimentando, ela acaba facilitando esse comportamento que mantém a doença. Por quê? Muitas das vezes deixa de ir trabalhar, mente para o patrão, para não ir trabalhar porque ela está preocupada com o ente adicto, né? E aí o adicto que tenha a perda do trabalho por causa da sua relação com a substância, e aí não tendo recurso para manter a dependência pelaquela substância, aí vai recorrer à família e a família acaba cedendo, e aí ele faz dívidas na biqueira, e aí é cobrado, a família é ameaçada, que se não pagar ele vai ser morto, e aí pagar dívida é uma situação bem complexa. Mas pagar dívidas, pessoal, causada pelo uso, facilitar comportamentos que mantêm a doença. E assumir responsabilidade, questão do outro, gente, causa adoecimento. E a família codependente, ela assume essa responsabilidade do outro. Ela esconde também recaídas. E esses comportamentos parecem amor, né? Dá ali, né? Dá uma certa ali sensação ou percepção que a família ama, mas, gente, são completamente diferentes, coisas diferentes. Clinicamente, a gente pode dizer que clinicamente mecanismo de manutenção da dependência, há ali um mecanismo de manutenção da dependência. Por quê? Eles retiram da pessoa adicta, a família retira a consequência, tira a responsabilidade, limite, contato com a realidade. Gente, tudo isso acontece por causa da codependência. E aí apoiar, nesse momento, é fundamental. Apoiar comportamentos terapêuticos. A família estabelecer limites claros. A família aprender a permitir consequências naturais. A família se apoderar de comportamentos de motivação, de incentivar ao tratamento e de não encobrir a recaída. E, principalmente, a família precisa cuidar da própria saúde mental.
E apoiar um membro adicto, um filho, uma filha, o esposo, a esposa, apoiar um ente adicto é dizer: eu te amo, mas não participo da tua doença. Eu te amo, mas não participo da tua doença. Perceba que há aqui um acolhimento à pessoa, mas ela consegue se posicionar dizendo que não participa, né, dos comportamentos adquiridos pela substância psicoativa. Mas eu quero falar sobre algo muito importante também dentro da dependência química, e é algo que a gente presencia e vivencia com muita frequência, que é o estigma. O estigma é um dos maiores inimigos do tratamento. Muitas pessoas acabam não buscando tratamento por causa do estigma. E existem 3 níveis de estigma. Primeiro, estigma social. A sociedade vê o dependente como vagabundo, fraco, perigoso, né, como sem caráter, como isso é um exagero. A sociedade vê com exclusão, com rejeição, e aí acaba dificultando a reascensão da pessoa, a reintegração, a busca pelo tratamento. O indivíduo acaba tendo dificuldade de reinserção exatamente por causa deste estigma. E existe também um estigma institucional. Esse estigma institucional acontece no serviço, nos espaços ocupacionais, né, onde, além dos espaços ocupacionais, também em outros espaços que são importantes para o indivíduo estar incluído a determinados espaços institucionais. E aí se envolve o atendimento dentro do serviço institucional, as instituições, as empresas, que acabam fechando as portas quando, né, fica sabendo que a pessoa ela tem uma adicção, a própria burocracia. E também, gente, o estigma institucional toca o despreparo profissional. As pessoas que não têm o preparo para poder acolher, a poder um preparo humanizado, às vezes tem até uma capacidade técnica, mas não tem uma formação humanizada. E aí esse estigma, né, dificulta muitas das vezes a adesão ao tratamento pelo fato da pessoa estar sendo estigmatizada. E o próprio autoestigma, né, que é a pessoa, o próprio dependente passa a pensar: eu não presto. Por que ele chega a essa crença de que ele não presta? Por causa do autoestigma, de tanto ser estigmatizado pela sociedade, pelas instituições, pelo outro, ele passa a ter o autodesenvolver, ele acaba desenvolvendo o autoestigma, entrando numa condição de autoestigma, num estado de autoestigma, melhor dizendo, porque quando o autoestigma é exatamente isso, o próprio dependente passa a pensar: eu não presto. Veja como está aqui arraigado uma crença de desvalor, que ele não tem valor algum. Eu não presto, eu não mereço ajuda, eu nunca vou mudar. Gente, o estigma mata. E o Ângelo, o que o estigma mata? O estigma mata a autoestima, o estigma mata a esperança, o estigma mata a adesão ao tratamento. A linguagem assertiva, empática, ela é importante e importa. Quando chamamos alguém de viciado, drogado, caso perdido, não estamos descrevendo o indivíduo, estamos condenando simbolicamente aquele indivíduo, rotulando aquele indivíduo. E, gente, nós seres humanos somos possibilidade. Nós seres humanos somos possibilidade. Apesar de nós vivermos em uma sociedade onde as pessoas rotulam, onde as pessoas sentenciam
onde as pessoas, elas simplesmente elas condenam o outro a determinada coisa, digamos assim, a grosso modo, é uma sociedade ignorante, porque nós, seres humanos, somos possibilidade. A única, se não me engano, não sei se é Nietzsche ou Heidegger que fala sobre, fala sobre isso, que a única impossibilidade das possibilidades é a morte. Só não existe possibilidade para a morte. A morte é a impossibilidade de todas as possibilidades, a impossibilidade das possibilidades. A morte é angústia. Portanto, nós, seres humanos, somos possibilidade. A única possibilidade é a morte. O indivíduo, ele ser chamado de caso perdido, ele está sendo rotulado. Ele está sendo ali sentenciado. E ele não é um caso perdido. Ele é uma possibilidade. Uma possibilidade, porque ele pode estar funcionando, digamos dessa forma, com um comportamento destrutivo, um comportamento disfuncional, funcionando de maneira disfuncional, mas ele é uma possibilidade, assim como ele pode estar ali trazendo prejuízo não só para ele, como para o outro, para a sua convivência com a comunidade, enfim, isso é possibilidade, ele pode deixar também e passar a ser funcional, o seu comportamento se tornar funcional. E aí, a família, ela precisa de ter essa compreensão para não rotular o seu próprio ente, dizer que ele é um caso perdido, não sentenciar o seu próprio ente, porque o seu ente é uma possibilidade. A dependência química, ela é multidimensional, ela prejudica a relação do seu ente, a convivência do seu ente. Ele faz coisas que ele não consegue controlar, mas isso não quer dizer que ele irá para sempre permanecer nessa maneira de ser, com o tratamento, com a busca de ajuda, com a adesão ao tratamento. Esse ente, ele pode mudar a sua forma de ser e viver uma vida em recuperação permanente, mas para isso é importante família também se autocuidar. O autocuidado familiar, o autocuidado do familiar. A família precisa aprender algo muito difícil. E o que é, Ângelo? Isso, que a família precisa aprender algo muito difícil. Sabe o que é, pessoal? Amar sem se destruir. Porque o familiar não é terapeuta, não é médico, não é salvador. Ele precisa, sabe de quê? O familiar que tem um ente adicto precisa dormir, precisa se alimentar, ter vida social, precisa fazer terapia, precisa ter prazer, ter identidade própria. E o autocuidado jamais é egoísmo. Autocuidado não é egoísmo. Gente, autocuidado é condição para qualquer ajuda saudável. Sem autocuidado, a família adoece, o cuidado vira controle, o amor vira sofrimento. E a frase clínica mais importante para familiares é: eu posso te apoiar, mas não posso viver por você. Entende, pessoal? Faz sentido isso? Pois bem, nós estamos bem na nossa reta final do desfecho desse nosso encontro. E eu não posso fechar esse módulo sem dizer a você que a dependência não é uma tragédia individual. A dependência química é um fenômeno relacional, social e humano. Para a dependência, tratar, melhor dizendo, a dependência é reconstruir vínculos, é limites, é sentido, pessoal, e dignidade. Sabe para quem? Para tanto de quem usa, quanto de quem ama. Tanto para quem faz o uso da substância, como também para quem cuida daquele que usa a substância, que é a família.
Obrigado por ficar comigo até o final dessa nossa aula. E espero pronto te encontrar em um novo momento. Um abraço, pessoal.